Oi pessoal, é um prazer imenso estar aqui novamente falando com vocês. E hoje eu vou tratar de um assunto, ele sai um pouco da área técnica, mas eu acredito que seja um assunto muito interessante, muito pertinente, mesmo para o pessoal da área técnica, assim como eu também, porque ele mexe diretamente com a questão de criação de produto, a questão de criação de valor, a questão de você conseguir se diferenciar no mercado e coisas desse tipo. E hoje em dia esse tipo de temática ela é de extrema relevância. Ninguém pode simplesmente achar que vai atuar somente na área técnica e nunca vai estar envolvido com esse tipo de tomada de decisão, ou que não cabe a ele também auxiliar nessa forma, só que auxiliar da maneira correta. Eu até decidi falar sobre esse assunto devido a uma conversa que eu tive com um cliente recentemente, aqui essa semana, e eu senti assim, uma grande inocência por parte dele em alguns temas direcionados a essa questão de empreendedorismo, de criação de produtos e assim por diante, e eu tenho visto isso constantemente. E como eu também já errei muito nessa questão, nada, eu tenho uma bagagem aí de quase 15 anos aqui à frente da Microgênios. Então, nós aqui, eu errei muito. E nesses erros, acabei adquirindo, somando uma certa experiência. É lógico, eu não posso vir aqui dizer que eu sou um grande empreendedor, um grande empresário, não é isso. Mas, como a maioria dos empreendedores, dos empresários aqui no Brasil, estou me virando para sobreviver. E sempre que eu vejo alguém que pode estar indo para um caminho, que pode realizar os mesmos erros que eu fiz, que eu cometi, por que não tentar auxiliar? Por que não tentar passar um pouquinho dessa experiência que eu tive para esse pessoal, para evitar esse tipo de equívocos nessa jornada aí, seja de empreendedorismo, de empresário, ou seja profissional da maneira que for, sempre auxiliando na tomada de decisões e no comprometimento para tornar os produtos e os serviços da empresa em que trabalha o mais competitivos possíveis e dessa forma assegurar inclusive a sua permanência no emprego, a sobrevivência da empresa. Tá bom? Antes disso, eu gostaria apenas de ressaltar para o pessoal que esse vai ser o último fim de semana aí da promoção dos módulos de brinde no portal de membros Microgênios. Então, pessoal, não deixem para depois, é só realmente até domingo, terminou esse mês, os módulos também já estão praticamente esgotados. Não deixem de fazer aí a assinatura anual de vocês, ter acesso aos novos cursos, já 2 cursos novos aí, um realizamos essa semana, em breve a gravação vai estar disponível no portal de membros. O próximo vai ser agora em outubro, vai ter mais conteúdo novo, vai ter mais iniciativas aí bem legais para os assinantes do portal de membros e para quem se inscrever aí durante esse fim de semana e ainda tem essa questão da entrega do brinde especial que a pessoa pode escolher e recebe gratuitamente em casa. Tá bom? Então, vale a pena quem está aí na dúvida, não tenha dúvida, faça a sua assinatura agora que vai valer a pena aí. Para além de ter todo o acesso ao conteúdo, ainda receber esses brindes especiais aí, totalmente de graça aí na sua residência. E lembrando sempre, professores e estudantes, desde que enviem um comprovante, seja ele qual for, de vínculo com a instituição de ensino, vão ter aí sempre descontos especiais com a Microgênios aí nos cursos, tá bom? E aqui, principalmente aqui no portal de membros, aqui a gente sempre faz condições bem especiais aí para professores e estudantes. Mas vamos lá que o vídeo vai ser um vídeo rápido, eu não vou me estender muito aqui, não, mas acredito que seja bem importante a gente conversar um pouquinho sobre essa temática. Só um momentinho aqui. Okay, vamos lá. Então, pessoal, como agregar valor então ao seu produto, ao seu serviço, tá? Isso é uma questão muito importante mesmo, porque a gente está chegando num grau de competitividade global que, se a gente for trabalhar das formas clássicas de precificar produto, de desenvolver produto e serviço, a gente não tem como concorrer, principalmente com os mercados asiáticos, aí principalmente com a China.
tá ok? Então, temos que tomar muito cuidado na hora de ter a questão da estratégia do nosso produto, do nosso negócio, do nosso serviço. Isso é importantíssimo. E aí vem a questão chave, que é a questão chamada valor. Mas o que é valor? O que é valor? Valor é uma coisa muito importante que muita gente, inclusive eu, via de uma maneira totalmente equivocada, tá? Essa questão de valor, eu fui aprender um pouco mais sobre ela quando eu fiz o curso de pós-graduação, e daí eu comecei a entender essa questão de valor. Eu tinha uma visão muito errada sobre essa questão, e hoje eu vejo que muitos empresários, muitos empreendedores, muitos clientes nossos, muitos engenheiros, técnicos, tecnólogos, né, que são profissionais, muitas vezes não empreendem, mas também trabalham e são importantíssimos em todo o ciclo de uma empresa, têm uma visão muito equivocada da questão de valor. Questão de valor não é questão de preço, tá? E que isso fique bem claro. Valor não é preço. Valor é um conceito um pouco subjetivo e tem a ver com a percepção que a pessoa, o cliente, no caso aqui, dá ao produto, ao serviço que ela está adquirindo. Então, uma analogia bem interessante que eu lembro que eu tive numa disciplina da pós-graduação, que era de marketing. Sinceramente, eu não sou muito fã da questão de marketing, não são as disciplinas que eu mais gosto. Mas o professor era um professor muito bom dessa questão de marketing B2B, e ele fez uma analogia bem interessante. Se você tem um carro e você vai vender esse carro, daí você coloca lá para anunciar, coloca um preço X lá, sei lá, 25 mil reais naquele carro. Daí vem uma pessoa e adquire o carro de você. Para essa pessoa adquirir o carro, comprar o carro de você, o dinheiro, os 25 mil reais para ela, valem menos do que o carro. Em contrapartida, para você, os 25 mil reais, naquele momento, valem mais do que o carro. Tá? Independente do porquê que você está vendendo o carro. Tá? Pode ser por causa de uma emergência, pode ser pelo que for. Mas naquele momento que você está vendendo, a sua percepção de valor, o valor financeiro vale mais para você do que o carro, e o carro, como valor, vale mais para a pessoa do que o valor financeiro, do que a moeda que ela vai despender para adquirir aquele produto. Então, essa percepção de valor, ela tem que ficar muito clara quando a gente faz qualquer venda de produto, qualquer desenvolvimento, qualquer estratégia de produto para um cliente. Porque na visão do cliente, o produto, o serviço prestado, ele tem que ter um conceito de valor, uma percepção de valor da ordem ou maior do que o valor financeiro que ele está aplicando na aquisição daquele produto e daquele serviço. Isso é muito importante, muito importante. Senão, você vai ficar brigando apenas no preço, porque se o seu cliente tiver uma percepção de valor somente na questão de preço, porque você está oferecendo para ele uma questão de valor atrelada simplesmente a preço, então ele vai comprar sempre o que for mais barato. Ele não vai dar valor a alguma coisa mais cara, a não ser que se prove o valor, a percepção de valor dessa coisa de um custo maior, de um custo monetário, financeiro maior. Tudo bem, isso é muito bonito, né? É muito bonito de se falar. Mas e daí? E como que a gente consegue mensurar valor? Como que a gente consegue fazer uma estratégia de valor para nosso produto e nosso serviço? Existem ferramentas para auxiliar isso, nesse ponto? Existem ferramentas sim. Uma das principais ferramentas para se utilizar nessa questão, seja no levantamento dos valores do seu produto, ou seja, na questão de preparar estratégia para o produto, é uma ferramenta que a gente chama de curva de valor. Nessa curva de valor, você tem que se colocar como o cliente, no local do cliente. Tem que entender
quais são as dores desse cliente, o que ele tem de percepção de valor, o que realmente auxilia ele na tarefa que ele vai executar, no dia a dia dele, ou sei lá, muitas vezes a gente pensa simplesmente nessa questão de auxílio, né, de vai melhorar, porque a gente muitas vezes pensa muito na questão empresarial, né, em questão industrial. Mas digamos que seja um produto para consumo final. Como você vai criar uma proposta de valor para o seu produto ser aceitável? Assim, por exemplo, como o caso da Apple. Não são produtos baratos, mas eles entregam uma proposta de valor. Tá? Pode ser uma proposta de valor baseada em marketing. Não tô entrando nesses detalhes aqui. Tá bom? Não é isso que eu estou querendo comentar. Mas o que eu estou querendo enfatizar é que o consumidor, a pessoa que vai estar adquirindo esse seu produto ou serviço, ele tem que ter uma percepção de valor do seu produto de acordo com o que você está cobrando do valor dele, financeiro. Isso tem que ficar muito claro. Tá? E você tem que então ter uma estratégia de mostrar esse valor, né? De deixar claro para o cliente esse valor. E uma coisa que nós, técnicos, engenheiros, tecnólogos, empreendedores da área técnica, temos de um grande problema é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós associamos a ideia de valor com inovação tecnológica. E quando que a maioria dos clientes, mesmo os clientes técnicos, valor está mais a questão de inovação está mais associada à inovação de valor, nesse conceito de valor que eu estou comentando com vocês, do que na questão de inovação tecnológica. Então, quando você pensar em inovar, o principal ponto é inovação de valor e não inovação tecnológica. Tudo que for na questão tecnológica, a gente tem que encarar como uma ferramenta para atingir o valor do cliente, mas não pode ser por ela mesma o valor. E isso é muito importante. Isso é decisivo. Tá, ok? Bem, assim, é difícil, realmente é muito difícil nós, como técnicos, né, pensarmos dessa forma, mas é decisivo. Não adianta você ter um produto excepcional, com todas as características técnicas mais inovadoras, se esse produto ele não serve para o seu cliente, se ele não preenche os requisitos de valor que o seu cliente está procurando. Tá bom? Isso é muito importante. E para você entender esses valores que o seu cliente está procurando, você tem que estar do lado dele. Muitas vezes a questão de valor para o seu cliente, em vez de ser o equipamento mais moderno, talvez seja o equipamento que tenha o melhor suporte. Talvez seja o equipamento que vai ter alguém auxiliando ele num treinamento para implantar esse equipamento. Talvez seja um equipamento que de alguma forma facilite alguma etapa do processo dele, mas que a questão técnica que está lá dentro daquele produto, para ele não é tão relevante. Então isso é importante. São essas coisas que você tem que se colocar no lugar do cliente e tem que tentar extrair. E aí você vai conseguir mensurar a curva de valor, criar a curva de valor do seu produto e em cima dela trabalhar essa curva de valor para oferecer o melhor produto possível para o seu cliente. Quando você faz uma análise de curva de valor, você vai ter tipicamente três grupos de trabalho. Você vai estar trabalhando na questão de precificação. Então, se a sua curva de valor for uma curva igual a de todo mundo, então, provavelmente você vai ter que trabalhar ou na precificação, então o seu produto vai ter que ser o mais barato possível para conseguir vender, ou na diferenciação. Então você vai ter que ter um produto Master Blaster incrível, alguma coisa assim, e chutar o pau da barraca no valor, e daí você vai conseguir aí estar trabalhando. A estratégia que eu estou comentando aqui, que eu estou dando como dica, e depois eu vou mostrar também a dica de livro, é o que o pessoal chama de estratégia do Oceano Azul. Teoricamente, essa estratégia, ela visa você fugir desse paradigma, de só ter duas formas de se trabalhar no mercado, com preço ou com diferenciação. Então, eles propõem que quando você criar a sua curva de valor, ou modificar, uma vez você traçou a curva de valor do seu produto, conheceu muito bem o que o seu cliente ou o que os clientes
que você procura alcançar tem como valor, então você alinha a sua curva de valor para chegar naquele ponto que os seus clientes desejam. Tá bom? Ou que a demanda, pode ser que não sejam ainda seus clientes, pode ser um mercado que você vai criar novo, totalmente novo, mas você tem que entender qual é a demanda de valor que esse público, que esse mercado precisa. Tá? E para isso, você vai fazer algumas coisas na sua curva de valor. Então aqui é uma curva de valor, isso daqui é um dos cases aí bem clássicos, que é da questão do Circo de Soleil, aquele circo canadense. Então existiam os circos normais que trabalhavam em duas formas, ou aqueles circos, né, itinerantes, de baixo custo, que o pessoal, né, que a gente conhece, que muitas vezes, hoje em dia é muito difícil ver circo, mas eu lembro quando eu era criança, tinha bastante circo aqui, vinha, né, aquelas temporadas de circo em São Paulo, tinha aqueles circos de baixo custo, né, então vai ter aqui a curva de valor de um circo de baixo custo, tá? Pensando aqui nas características, você tem que sempre pensar não em características técnicas do seu produto, lembrando disso, mas em características de valor que o cliente ou que o mercado que você quer atingir vê, dá valor que ele dá valor, né? Fica até redundante, mas que ele considera como interessante, né? Como prioritário, como diferente, como alguma coisa assim que realmente vai atrair a atenção dele. E existem, então, os circos de luxo, vamos dizer assim. Existiam aí no passado os circos de luxo, que tinham algumas coisas melhores, talvez um assento melhor, uns personagens mais interessantes lá, um elenco mais interessante, ou era um circo maior, coisas desse tipo, e tinham ali um custo mais elevado, né, um custo de ingresso mais elevado. Mas notem que as duas curvas de valor, elas são muito próximas. Tá? São muito próximas. A única coisa que diferencia elas é realmente a questão de custo. Uma tem um custo mais alto, porque atuou numa questão de diferenciação, e outra, um produto de luxo, vamos dizer assim, e outro um produto mais do consumidor geral. Tá? Um produto aí de preço menor, tá bom? Para o público, para o grande público. Quando foi criado o Circo de Soleil, a ideia era totalmente diferente, era quebrar os paradigmas de um circo normal. E para fazer isso, olha só, a curva de valor do Circo de Soleil, ela é totalmente diferente. E nessa questão de fazer alguma coisa totalmente diferente, não é simplesmente você colocar coisas a mais para tornar mais caro, porque daí você vai estar simplesmente atuando na diferenciação e você vai ter um custo de operação alto e o seu produto vai ser caro. Não é esse o objetivo. O objetivo é tirar tudo que o cliente possa não ver como valor interessante, então isso daqui vai reduzir custo para você retirar certas coisas desse seu produto, dessa sua curva de valor de produto ou serviço. Algumas coisas você vai reduzir, algumas coisas que já existem você pode aumentar, porque desde que sejam coisas que realmente são interessantes para o seu cliente, para o mercado que você vai estar atuando, e outras coisas você vai criar para tornar algo totalmente novo, algo diferente, tá bom? E aí surgiu o Circo de Soleil, que é algo totalmente diferenciado, criou um mercado que não existia, para um tipo de circo que não existia, tá bom? Isso é uma forma de agregar valor ao seu produto, ao seu serviço. Tá bom? É lógico, falar é muito fácil, fazer que é difícil, né? Sempre tem esse ditado, tá bom? Mas por que eu estou falando justamente dessa estratégia? Porque essa estratégia é uma estratégia bem prática. É uma estratégia que leva em consideração apenas você conhecer os seus clientes e o mercado que você quer atuar, conhecer o que você está oferecendo do seu produto e conhecer o que os seus concorrentes estão oferecendo para o seu produto. Não entra aqui nenhuma técnica mágica de estratégia ou de marketing que é muito complexa de se aplicar. Existem coisas aqui, lógico, existe a sua dificuldade, mas ela é uma técnica muito mais prática, muito mais aplicável e que você
você pode basear, inclusive, em casos, aí, casos de sucesso. Um caso de sucesso recente de estratégia de Oceano Azul, que inclusive foi depois da primeira edição do livro, é, por exemplo, o sistema de entretenimento Netflix. Ele quebrou todos os paradigmas de mercado, de TV, de cinema que existiam. Uma coisa totalmente diferenciada. E por um custo para o cliente muito baixo. Tá? Então isso é importante também, não pense que você trabalhar com uma estratégia diferenciada ou agregar valor significa chutar o pau da barraca no preço do seu produto ou do seu serviço. Não é essa a ideia. A ideia é que o valor que você esteja oferecendo para o seu cliente, quando ele trocar, né, quando ele comprar esse valor, ele dê um valor financeiro, né, um custo financeiro ali, um investimento financeiro compatível com aquele valor. E realmente ele olha aquilo e fala assim, não, o financeiro que eu estou aplicando, que eu estou investindo para a aquisição desse valor, é menor do que o valor que eu estou recebendo, do que esse conceito de valor que eu estou recebendo. Tá bom? Eu sei que tipo, é uma coisa muito rápida aqui, aliás, eu achei que esse vídeo até já ficou maior do que eu queria, tá bom? Isso daqui era realmente apenas para dar uma ideia para o pessoal e deem uma lida, principalmente quem está pensando em empreender, quem está pensando em trabalhar de forma autônoma, quem tem empresa, deem uma lida nesse livro, tá? A Estratégia do Oceano Azul, foi um livro muito legal, eu conheci numa disciplina de estratégia que eu tive no curso de pós-graduação, e realmente é um livro muito legal, um livro, não é daqueles livros tediosos de ler, porque geralmente esses livros de área de administração são extremamente tediosos de se ler, né? E também de se aplicar os conceitos ali abordados. Esse daqui, pelo contrário, é um livro muito fácil de se ler, é um livro que as coisas podem ser aplicadas, não é tão difícil as ferramentas, os conceitos aqui abordados para você aplicar na sua empresa, principalmente se for uma empresa pequena ou de médio porte. Numa empresa grande, aplicar uma estratégia dessa é muito mais difícil, né? Numa corporação grande, num instituto de pesquisa, isso daqui também não precisa ser simplesmente, inclusive no livro eles citam casos, não é simplesmente da iniciativa privada, também tem coisas no mercado governamental, onde foram aplicados esses conceitos, se não me engano, no Departamento de Polícia de Nova York, pode ser aplicado em departamentos de pesquisa, mas é uma questão muito interessante porque vai tornar os valores porque qualquer instituição, o objetivo dela é gerar valor para alguém. Se uma instituição não gera valor para ninguém, ela não tem por que ela existir. Essa é a grande verdade. Então, se não gerar valor, não tem por que uma instituição, um profissional ou uma empresa existir. Ela tem que gerar de alguma forma valor. E como gerar um valor? Agregar valor de uma maneira diferenciada e realmente que chame a atenção do público, né? E que satisfaça aquele público que vai usufruir, que vai investir ou que vai utilizar aquele valor gerado. Tá bom? Eu agradeço muito aí a atenção de vocês, um grande abraço e até o próximo Microgênios News.